mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos aqui para adorar ao Senhor, para exaltar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar de pé aí onde você está, e nós vamos orar nessa noite, dando início a este culto, pedindo que a presença do Senhor se manifeste neste lugar. Você crê que Deus está aqui? Amém? Ele diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Quem está aqui no nome do Senhor? Levanta a mão. Então nós temos muito mais de 2 e 3, amém? Nós temos um povo, nós temos uma igreja que anseia pela presença dEle, e Ele já está neste lugar. E cabe a cada um de nós abrir o nosso coração, preparar o nosso coração para se render ao Senhor nessa noite, para estar aberto para tudo que Deus tem para nós nessa noite, e acima de tudo estar com o coração aberto para render louvores e adoração a Ele, porque só Ele é digno. Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos, levante suas mãos aos céus, comece a adorar, comece a agradecer ao Senhor, comece a declarar palavras de adoração ao Senhor. Ele não precisa de palavras bonitas, Ele não precisa de boas conjugações, Ele precisa de um coração contrito e quebrantado. Eis que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que está com o coração rendido a Ele, dependente dEle. É este coração que atrai a glória, que atrai a presença do Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela tua presença neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pelo teu sacrifício. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada porque nós somos participantes do teu reino, Jesus. Fomos alcançados pelo teu amor. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, te clamando como igreja. Ó Deus, vem sobre nós com a tua presença, trazendo Deus, trazendo renovo, trazendo avivamento, aquecendo o nosso coração nessa noite. Estamos sedentos por Ti, Jesus. Por isso nós te damos liberdade, Pai. Que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Este culto é para o Senhor, não é para homens, é para o Senhor. Por isso, Pai, conduza-nos, Deus, na adoração, nas orações, em cada palavra, em cada sorriso. Conduza-nos nessa noite, Pai, para que este culto seja um culto agradável a Ti. Nós oramos e já agradecemos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos é como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e chega até as orlas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce e ele vai cortando todo o deserto. A unidade faz isso, e onde ele passa, aquela terra deserta se torna vida, começa a florescer. Aleluia. Talvez você entrou aqui nessa noite e o teu coração tem estado seco, ferido, como o deserto. Mas nessa noite, através da unidade do Espírito Santo de Deus, através da unidade dos irmãos, o Senhor trará vida ao teu coração, porque é na unidade que Ele ordena a bênção. Aleluia. E nós vamos começar este culto de uma forma diferente. Nós vamos começar a adoração de uma forma diferente. Nós vamos cantar uma canção, e essa canção tem por título Alto Preço. Jesus pagou um alto preço para que eu e você fôssemos um. Diga para o seu irmão assim: para que eu e você fôssemos um. Então nessa canção você vai sair do seu lugar e você vai procurar um irmão, 2, 3, e
você vai dar um abraço e você vai dizer: eu estou contigo. Você é mais do que vencedor. Você não está sozinho. Você vai liberar uma palavra de vida e vai ser como fonte a jorrar sobre a vida do teu irmão. Amém? Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Comece a circular pela igreja. Seja um agente de Deus, em nome de Jesus. Contigo fosse meu irmão, quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Filha redimidos com seu sangue, do Senhor, cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a vida e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor, e não mais que as trevas brilhem e nos tentem separar. Com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos a vida e pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. E a mão sensacional, diga pra ela: unidos iremos andar. Aleluia! Glória ao Senhor! Glória a Deus, glória a Deus. Onde há unidade, ali há cura, ali há vida. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, tu és digno. Você pode adorar ao Senhor, amém? Obrigado, Senhor. Você pode render adoração a Ele. Você pode erguer as suas mãos. Quando nós estamos com as nossas mãos erguidas, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu me rendo. Eu estou rendida a Ti. Faça em mim o Teu querer, faça em mim a Tua vontade. Eu reconheço que eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és a paz em meio à luta. Oh Deus, Tu és o refrigério em meio à tempestade. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. E nós Te adoramos nessa noite, Deus. Tu que estás sentado no alto e sublime trono, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós adoramos a Ti nessa noite. Tu és o Rei da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa
Cordeiro uma nação. Os que se foram e os que hão de ter, Dando ao Cordeiro uma nação. você pode ver o nome dele? Teu nome mais alto, teu nome maior, teu nome, ele está acima de todo nome.
pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás santo. Você vai dizer a Ele nessas mãos e diga: Santo pra sempre. Tu sempre serás. Tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Aleluia, aplauda ao Senhor. Ele é santo. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Eu te amo, meu rei! Amém, Jesus. Oh, glória! Maravilha de Deus! Graças e paz, meu Deus, amém? Amém! Aí, viu? Deus de poder e glória! Glória a Deus. Amém. Esse aqui está convertido, o outro está desviado. Pode colocar de pé mais um pouquinho? Amém, Jesus. Alguém cansado ainda? Quero convidar nossas crianças aqui à frente. Vamos nos preparar agora para o momento da palavra do Senhor, não só para nós aqui, Aleluia. mas também para as crianças de lá em cima. Amém. Amém? Peço os pastores, por favor, intercessores, venham aqui. Põe as mãos, por favor, sobre essas crianças. E você que está aí, por favor, coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Você não vai orar pelas crianças agora, você vai orar por você. Amém. Aleluia! Deus vai ressuscitar ministérios aqui nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero entregar em Tuas mãos todas as vidas aqui dentro nessa noite. Aleluia, Senhor. Quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez entrarmos por essas portas para te adorar, bendizer, glorificar o Teu nome, Senhor. Eu quero pedir a Ti nessa hora, Pai, uma bênção especial sobre as nossas crianças, que Tu venhas, ó Pai, falar aos seus corações nessa noite e preparar a cada coraçãozinho para ouvir a Tua voz, ó Pai. Que em nome de Jesus seja uma noite abençoada, Senhor, para elas, para as tias, ó Pai, que estarão ali, Senhor, ensinando, ó Pai, passando aquilo que vem do céu para a vida delas. Que seja uma bênção nessa noite sobre as suas vidas, ó Pai, sobre os seus papais que estarão aqui embaixo, nós, igreja Tua, Senhor. Eu te peço, envia-nos a Tua palavra, eu te peço, nos capacita. Em nome de Jesus, aquilo, Senhor, que o Senhor nos instrui nessa noite a falar à Tua igreja. Eu te peço, Pai, que Teu Espírito Santo fale a cada coração. Eu te peço que em nome de Jesus seja uma noite, ó Pai, especial. Que o Senhor, ó Pai, venha trazer de volta, Senhor. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, fazer, ó Pai, desabrochar novamente o desejo de ser um discípulo do Senhor. Em nome de Jesus, prepara a Tua igreja para a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que todo embaraço, Senhor, que tudo aquilo que quer tirar a nossa atenção, seja repreendido agora, no poder do nome de Jesus. Pai, entramos em batalha espiritual agora contigo, Pai, te pedindo, nos prepara, Senhor, para sairmos daqui diferente da forma que nós entramos. Eu te peço que em nome de Jesus o Teu Espírito venha começar a nos conduzir nessa noite. Eu te peço que em nome de Jesus o calor venha começar a brotar dentro de nossos corações e que Tu venhas, ó Pai, trazer a memória de cada um de nós que Tu és um Deus que chama, Tu és um Deus que está conosco todos os dias e que aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós não morreu, mas o Senhor nessa noite vai soprar e essa brasa vai voltar a acender em cada coração. Em nome de Jesus, abençoa-nos nessa noite e conduza-nos à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus! Nossas crianças podem subir. Glória a Deus, que o Senhor deu uma boa palavra para essas crianças. Glória a Deus! E venham estar ali quietinhas, né, sem bagunça, ouvindo a palavra do Senhor. E peço a você que vai ficar aqui embaixo, por favor, desligue seu telefone. Só pode ficar a Dudinha ali, né? Tá tirando as fotos, fazendo mídia. Mas por favor, não converse com quem está do teu lado. Prometo não demorar mais do que 2 horas. Tô brincando. Vou ser breve. Hoje é um culto de lições, né? Em que nós trazemos a memória todo segundo domingo. Eu nunca parei para pregar sobre missões aqui. E nem quero ter ousadia nessa noite. Mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor colocou no meu coração.
E quero que você, por favor, esteja com o seu coração aberto, que Deus, Ele com certeza ele vai falar contigo. Quando falamos em missão, nós temos à memória 12 homens. 12 homens que tiveram, alguns deles, na sua maioria, um fim trágico. O primeiro deles, Judas. Alguém aqui lembra da história de Judas, do final da história dele? Judas, depois de ter negado Jesus, se enforcou e não pôde fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele não teve, a humildade que Pedro teve e a ousadia de se dobrar diante do Senhor e se arrepender do erro que ele tinha cometido. Judas, ele não aprendeu que Jesus, ele tem o poder de perdoar qualquer tipo de pecado, de que até blasfêmia contra o Senhor poderia ser perdoada, e até a traição, entregar o próprio Senhor Jesus, teria perdão se ele se arrependesse, mas não se arrependeu e teve seu fim muito trágico. E depois disso, só Deus sabe. Quem sou eu para dizer que Judas morreu sem salvação? Mas tudo leva a crer que foi assim. Pedro. Alguém conhece aqui o final da história de Pedro? Muitos conhecem? O grande apóstolo do Senhor, Pedro, pedra, pescador de homens, aquele homem que Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro era um camarada valente, camarada uma massa, e teve ousadia de pregar a palavra do Senhor. E diferente de Judas, ele negou Jesus também, 3 vezes, mas se arrependeu e recebeu o perdão do Senhor Jesus. Aleluia. E Pedro, no final da sua vida, ele foi crucificado por pregar o Evangelho, foi martirizado e prepararam para ele uma cruz. E quando colocaram ele naquela cruz, ele falou: não tenho a autoridade, eu não tenho o direito de ser crucificado como meu Senhor. Vire essa cruz, por favor, de cabeça para baixo. Então Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Foi martirizado lá em Roma. André, seu irmão, foi martirizado também. Foi morto por pregar o Evangelho lá na Grécia. Tiago, irmão de João, foi morto à espada, degolado pelo rei Herodes, lá em Jerusalém. João, seu irmão, morreu de velhice, como profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Esse aí vai ficar até o final. Mas João não passou por tribulação, não passou por necessidade, dificuldade na sua vida. João, por pregar o Evangelho, ele foi tacado numa panela, um caldeirão, um tacho grande de azeite quente. Pegaram João e tacaram ele lá dentro para poder matá-lo. Mas o que estava nele estava mais quente que aquele azeite. Não morreu. Lançado na ilha de Patmos, teve revelações que estão descritas ali no livro de Apocalipse. E para se cumprir aquilo que foi prometido na sua vida, ele morreu de velhice. Lá em Éfeso, Pedro em Roma, André na Grécia, Tiago, Jerusalém, João morreu de velhice lá em Éfeso, Filipe foi morto lá na Grécia também, martirizado. Bartolomeu, chamado Natanael, foi esfolado vivo. Imagina, irmãos, sabe o que é ser esfolado? Tiraram a pele dele toda, vivo. E depois foi morto por pregar a palavra do Senhor, lá na Armênia. Tomé também foi por pregar a palavra do Senhor, martirizado, lá na Índia. Meu Deus, olha a distância de um para o outro. Mateus pregou o Evangelho e morreu pregando a palavra do Senhor lá na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, foi martirizado. Alguns dizem que foi no Egito e outros lá em Jerusalém. Mas se foi um lugar ou outro, eu não sei. Eu sei que ele pregou a palavra do Senhor nos 2 lugares. Tadeu
Foi martirizado também por pregar a palavra do Senhor. Mataram ele lá em Beirute. Simão, esse aí foi pior. Ele foi cerrado ao meio por pregar a palavra do Senhor lá na Armênia. E Paulo foi decapitado lá em Roma. Mas pastor, o culto de missões você começa falando isso? Só final trágico? Esses homens, esses 12 homens foram responsáveis por iniciar essa obra que até hoje a gente vê. Se você não sabe, pelo menos 19 mil pessoas já foram mortas por professar a Cristo. Lá na África, na Nigéria, esse ano. Só esse ano, mais de 19 mil pessoas, por pregar a palavra do Senhor, também morreram. E só morte trágica. Eu creio que você já deve ter visto algum dos vídeos dessas mortes. É muito triste. Mas todos morrem dizendo: eu não nego a Jesus. Eu não paro de falar que o Senhor Jesus Cristo, Ele me salvou. Ele salva a toda a humanidade. E não deixam de falar a palavra do Senhor por medo de morrer. Eu quero que você olhe, né, pastor? A pessoa que está do seu lado aí agora. Está vendo um crente aí do seu lado? Abençoado? Sabe por que ele está aí? Porque alguém morreu, além de Jesus, para a palavra de Deus chegar até você. Amém. Eu quero te trazer à memória nessa noite que para pregar a palavra do Senhor, para ser um servo de Jesus, não é fácil. Para ser um missionário, não é fácil. Às vezes a gente pergunta: você quer ser missionário? Brincando a gente responde: só se for lá em Orlando, Miami, lá em Nova York, quero ser missionário lá. Mas independente de brincadeiras, o Senhor Ele separou 12 homens para iniciar essa grande história. E quando eles começaram a pregar, antes de começarem a pregar em todos esses lugares, o mundo todo, irmão, conhece a palavra do Senhor. Não digo toda a humanidade, mas em todos os continentes a palavra do Senhor chegou por causa desses homens que começaram a palavra. Lucas capítulo 6, coloca aí por favor, versículos 12 e 13 só. Vou colocar tudo que eu coloquei para ela lá, vai ficar a noite toda lendo aqui. Mas em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus ele começa a chamar os seus apóstolos. E diz assim a palavra: e aconteceu naqueles dias que Jesus saiu ao monte a orar e passou a noite toda em oração a Deus. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus chamou muitos discípulos, e dentre todos aqueles que ele chamou, ele separou 12. Aqueles 12 ele denominou como apóstolos. Não quero entrar em polêmica aqui, mas vê tanto apóstolo aí. Deixa eu falar, vou entrar nesse mérito. Mas Jesus escolheu quantos? Jesus escolheu quantos? 12. Todos eles viram a Jesus ressuscitado. Desses 12 aqui teve um que depois ele se autodenominou apóstolo. O nome dele é Paulo. Mas ele viu também Jesus ressuscitado. Quando ele saía a matar os crentes, Jesus se revelou a ele e falou: Paulo, Paulo, por que tu me persegue? Duro é contra ti, Paulo, lutar contra mim. Ele ficou cego naquele momento. Eu não vou contar a história toda de Paulo aqui, que é muito linda, mas fica cravado no meu coração uma palavra que Deus revelou a Ananias, um servo seu, falando: vai até Paulo e ora por ele, porque quando você impor as mãos sobre ele,
Ele está cego, mas ele vai voltar a enxergar. Ananias falou, mas Senhor, ele mata os crentes. O Senhor virou para ele e falou, pode ir, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer para pregar o meu evangelho. Começo dizendo que para pregarmos o evangelho do Senhor não é fácil, não vai ter moleza, não vai ter muito dinheiro. O evangelho genuíno não vai ter fama para pregar o evangelho genuíno. Mas tem um negócio, vai valer a pena. Todos esses homens que eu falei aqui tiveram uma morte trágica, mas Pedro, crucificado de cabeça para baixo, morreu feliz, alegre e contente. Aleluia. Porque ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. E ele sabia que o lugar para onde ele estava indo, não se compara com nada nessa terra. Abre o teu coração que Jesus ele vai falar contigo nessa noite. Jesus, depois de muita oração, subiu o monte, ficou a noite toda, né, pastor Zacarias? Pastor Zacarias que gosta de passar a noite toda no monte. Passou a noite toda orando. Desceu, chegou lá embaixo, ajudou os seus discípulos. E em contato com Deus, por revelação divina, ele separou 12 homens. Daqueles todos que estavam ali, a Bíblia não fala quantos estavam. Mas aonde Jesus estava, tinha uma multidão. E da multidão ele separou 12. E dos 12, ele os denominou apóstolos. O que significa apóstolo? Apóstolo significa enviado. Apóstolo significa comissionado para uma missão ou missionário. Jesus separou os 12. E mais um pouquinho à frente, Jesus, ele os chama e os separa em Lucas capítulo 9. Não precisa colocar não, mano. Capítulo 9, dos versículos 1 ao 6. Jesus, ele começa a instruí-los, separando eles para que pudessem ir e pregar o evangelho. Olha, eis que eu vos dou o poder. Está também lá em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 está muito bonito lá escrito. São 42 versículos, só leia na sua casa. Você vai ver qual a autoridade que um homem tinha, que um apóstolo do Senhor ele tinha, mas também quais os requisitos que ele tinha que cumprir para ser um apóstolo. Jesus falou, olha, eis que eu vos dou o poder. Ide, pregai o meu evangelho, curai aos enfermos, ressuscitai aos mortos, expulsai os demônios, entrai pelas casas e fazendo os milagres, diga para todos os moradores, é chegado a vocês o reino dos céus. Mas eu dou um conselho a vocês: não precisa levar 2 sandálias, não precisa levar uma mala de roupa, não precisa levar dinheiro, não se preocupem com nada, porque digno é o trabalhador do seu salário. Isso é algo espiritual. Vocês só precisam ir com a fé. Um apóstolo, um missionário do Senhor só precisa de 2 coisas: obediência e fé. Aleluia. Obedecer a Deus independente de qualquer coisa. Mais basta obedecer a Deus do que aos homens. Há muitos países que a palavra de Deus não pode ser pregada. Por isso todos eles sofreram martírio. Por isso há dezenas de pastores presos lá na China. Por isso tantos homens e mulheres sofrem hoje ainda. Por quê? Porque ainda que a lei dos homens diga que não pode, eles não querem saber de obedecer aos homens, mas obedecer ao Deus que os chamou, os capacitou para ser missionário, para ser obreiro, para ser discípulo de Jesus. Tem que obedecer a palavra do Senhor, doa a quem doer. Aleluia. Glória a Deus.
Será que nós estamos preparados para isso? Jesus chama eles e fala: agora vocês vão. Vocês têm autoridade, vocês têm poder, vocês têm a minha palavra, vocês têm a minha presença junto com vocês. Lucas capítulo 9. Jesus continua instruindo os discípulos. Depois Jesus de mandar os 12, no capítulo 10, ele chama mais 70. Ué, mas Jesus não separou só 12 apóstolos? Sim, mas Jesus tinha uma multidão de discípulos. Jesus chama os 70 e fala: vocês vão de 2 em 2. Nunca saiam sozinhos. Ai, não há como servir ao Senhor sozinho. Aleluia. Não tem como você se manter de pé sozinho. Salomão falou muito sabiamente: o cordão de 3 dobras é muito mais forte do que o de 2. Bom é que andem 2, porque se um cair, o outro estende a mão e o levanta. Aleluia. Para pregar a palavra do Senhor, para ter êxito no ministério de Jesus, nunca ande sozinho. Mas eu sou difícil, pastor. Mas Deus sempre levanta alguém para andar contigo. Deus sempre levanta alguém mais difícil que você ainda, para poder andar do teu lado. Irmãos, quando Jesus, entenda bem, estava orando a noite toda, Deus falou: separa esses 12 aqui. Eu lembro de quando os irmãos estavam em Jerusalém orando, todos ali naquele movimento gostoso, o Espírito Santo pairando no meio da igreja. Quando acabou, o Espírito Santo levantou um homem e falou: agora separai-me a 2 homens, Paulo e Barnabé, para pregarem a minha palavra. Separa eles, porque eles serão missionários agora para levar a minha palavra. Quem separou os 2? Foi o homem. Quem separou os 2? Foi o amigo de um deles. Quem separa o homem e a mulher para uma obra na sua casa é o próprio Espírito Santo de Deus. Quem prepara e quem separa é o Senhor. É o Senhor que separa, é o Senhor quem escolhe. Por quê? Porque quando ele sai a distribuir os talentos, ele não dá um talento ou uma obra ou algo para você fazer que você não aguente. Ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Aleluia. Deus, ele só dá aquilo que você pode fazer. Então, se chegou até a tua mão, abrace. Por quê? Porque o Salomão falou também, o homem sabe, né? Aquilo que vier a tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Mas pastor, a minha força é pequena, a minha é menor que a sua. Mas tem um Deus que me chamou. Ai, irmão, falar em público eu tenho uma vergonha terrível. Olha eu aqui. É Deus quem chama, Lélio. É Deus quem prepara. E o principal, é Deus quem separa. E Jesus nessa noite ele vai separar pessoas aqui. Amém. E posso dizer mais? Jesus já te separou. Glória a Deus. E você está longe do chamado dele. Mas irmãos, eu vejo aqui diferente de que muitos pensam. Jesus não chamou aqueles 12 homens para serem apóstolos. Se você pensava assim, eu quero que você mude a partir de hoje o teu pensamento. É difícil pregar de trás para frente. Eu comecei lá no final da vida deles, mas vou chegar lá no início do ministério. Jesus, ele não chamou os 12 para serem apóstolos. Mas Jesus, ele chama os homens para serem discípulos. Primeira vez que eu ouvi falar dos 12,
Eu pensei que Jesus só tinha chamado 12. Pela primeira vez que eu li a Bíblia, eu pensei, não, Jesus chamou só esses 12 aqui. Aí na segunda vez que eu vou ler, mas como é que Jesus chamou os 12, se lá no começo só tem aqui ele chamando 7 deles? E os outros 5? Não tem o chamado? Eu vou chegar no chamado. Mas mais importante do que isso, quando Jesus envia os 70, ele não fala diferente do que falou para os 12. A instrução para os 70, Inês, é a mesma instrução que ele deu para os 12. Mas por que os 12 eram diferentes? Porque aqueles 12 seriam a coluna da igreja. Eles seriam homens separados para escrever a Bíblia. Seriam homens capacitados para não negar ao Senhor até o momento da sua morte. Mas Jesus ele vem discorrendo. Leia em casa, é muito lindo. Mateus capítulo 10. Jesus ele vem falando, dando instruções para eles, mas tem um momento em que Jesus fala: eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Estejam preparados. Quando vocês chegarem diante de homens sábios, não fiquem preocupados. Por quê? Porque o Espírito Santo dará a vocês o que vocês devem falar. Não fiquem preocupados no meio do caminho. Por quê? Porque vocês são os pequeninos. E eu escolhi verdadeiramente os pequeninos para levar aquilo que há de mais precioso neste mundo, que é a palavra de salvação e da vida eterna. Não estejam preparados para receber dinheiro, aplauso. Não vos convidarão para entrarem em palácios, mas os levarão diante de juízes. Mas fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Meu Deus. Mas irmãos, o mais lindo que eu vejo nessa palavra que ele dá aos seus discípulos, Valério: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí, Geraldo, penso eu, mas Senhor, os homens foram, pregaram, expulsaram demônios, depois voltaram todos felizes. Senhor, que maravilha! Pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus falou: não alegrai-vos por causa disso. Isso aí é nada. Isso aí é um mero detalhe. Antes estai alegres por ter o vosso nome escrito no céu, por serem salvos. Por quê? Porque vocês não pararam no meio do caminho. Independente de porta batida na cara, independente de passar dificuldade, às vezes de alimentação, vocês não estão de pé ainda. O apóstolo Paulo falou certa vez: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é passar frio, necessidade, dificuldade, e também viver da bonança. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Diga sempre o fraco: eu sou forte. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você é fraco, eu também sou. Mas o nosso Deus, ele é forte. Ele vai nos sustentar até o final. E nós herdaremos também, junto com esses apóstolos aqui, o reino de Deus. Aleluia. Ai. Quando Jesus chama os discípulos, coloca para nós, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 2. Essa orientação eu queria que a igreja entendesse bem. Jesus não falou isso para os apóstolos, falou isso para os discípulos. Jesus falou para eles: grande é em verdade a ceifa, a seara, mas os obreiros são poucos.
E Jesus falou para eles: agora vocês têm que orar. Orai, rogai ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros para poder participar dessa ceia. A primeira instrução de Jesus para os discípulos: orai. Orai ao Senhor, para que Ele levante mais obreiros, para que possam levar também a sua palavra. Irmãos, nós oramos aqui, separamos uma semana do mês para nós estarmos orando juntos. Nós oramos em casa, nós oramos toda segunda aqui, e sempre pedimos: Senhor, envia trabalhadores. Senhor, envia obreiros. Senhor, levanta obreiros no meio dos teus discípulos que já são dessa casa. Glória a Deus. E o Senhor, nessa noite, Ele vai levantar obreiros no nosso meio. Amém. Falei que ia ser breve, já estou terminando. Como eu falei, 7 discípulos de Jesus. Não vou chamar mais de apóstolo não, mas 7 discípulos dos 12 que Jesus separou para apóstolos, tem registrado na palavra do Senhor o chamado a cada um deles. Mas eu quero que você me mostre quando Jesus fez o chamado a eles, se chamou eles para serem apóstolos. Quais foram? O primeiro, André, Pedro, Tiago, João. Vamos lá, quem sabe mais? Felipe, Bartolomeu. E mais um, mais improvável deles. Qual foi? Mateus, chamado Levi. Mateus era um camarada que ninguém dava nada por ele. Era um cobrador de impostos que ninguém gostava dele. E Jesus vira para ele e fala: vem e me segue. Vem ser meu seguidor, vem ser o meu discípulo. Mateus, ele se assusta com o chamado, mas larga tudo e segue a Jesus. Imagina, Xan. Ninguém gostava dele por aquilo que ele fazia, mas Jesus olhou para ele e o amou. Alguns pescadores, outro publicano, outro era fazendeiro, outro trabalhava na lavoura, eram homens comuns como nós. Todos eles, homens e mulheres comuns. As Marias, Joanas da vida, todos homens e mulheres comuns, mas que ouviram um chamado ao discipulado. E o que é ser discípulo? Foi buscar. Ser discípulo, guarda isso, nunca esqueça. É um seguidor que aprende, que vive o que aprendeu e que ensina, passa para frente aquilo que ele aprendeu no seu discipulado. Amém. Um discípulo de Jesus aprendia a sua palavra e com o seu exemplo vivia aquilo que ele ensinava. E não parava nele, mas levantava outros discípulos. Jesus falou para eles: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ai, coisa linda, mamãe. Cada um desses 12 não tem contado aqui, relatado a história de todos os homens que eram os discípulos, pelo menos dos 70. Mas quando Jesus foi crucificado, se espalharam os discípulos. E aonde foram, aquilo que eles aprenderam, eles levaram com ele. Eu não sei em quantos lugares você já morou, mas aonde você vai, tem algo que você carrega dentro de você, que o lugar em que você vai morar, ele não pode tirar de dentro de você.
O discípulo, ele é um seguidor de Cristo, que aprendeu, que vive e que ensina. Jesus não te chamou para você somente aprender. Jesus te chamou para viver o teu aprendizado. Glória a Deus. Jesus não te chamou para você sentar-se na quinta-feira ou só no domingo no banco da igreja, a aprender e não viver aquilo que você aprendeu. Mas pastor, graças a Deus, que eu aprendo e que eu vivo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas se você faz isso, ainda falta uma coisa. Discípulo de Jesus, ele aprende, ele vive, mas ele também ensina. Um verdadeiro discípulo não guarda para si aquilo que ele aprende aqui dentro, aquilo que ele aprende na sua casa, na leitura da palavra. Ele passa adiante. E depois de fazer discípulos, faz assim, por favor, cadê o teu discípulo? Cadê o teu discípulo? Olha para a sua mão. Tem o nome de alguém aí que você já ganhou para Jesus, que você pregou a palavra para ele durante essa semana, esse mês, esse ano, que já está para se findar? Cadê o teu discípulo? Jesus não nos chama nessa noite. Jesus não nos chama nessa noite para sermos apóstolos, pastores, evangelistas, presbítero, diácono, não. Ele nos chama para sermos todos discípulos. Glória a de Deus. Jesus. Aleluia. A separação é ele quem faz. A separação é outra história. Mas pastor, o pastor não me vê, será? Irmão, posso confidenciar um negócio aqui? Você crê que foi Jesus que te salvou? Amém? Amém. Você crê que Jesus é o Senhor da tua vida? Amém? Amém. Se Jesus te separar para uma obra e o teu pastor não te chamar, nem dormir ele vai conseguir. Se o Espírito Santo te separar para uma obra, não tem ninguém que vai te segurar. Aleluia. Porque quem separa o homem é Deus. Você lembra de Estevão? Ele foi separado para ser diácono. O diácono foi separado para servir. Estevão não serviu. Estevão foi pregador. Estevão pregou porque ele foi separado pelos homens, mas por Deus ele já estava separado há muito tempo, irmãos. Aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Deus te chamou para fazer e que você tem enterrado, Jesus ele quer que você bote para fora hoje. Jesus chamou os 70, não teve nenhum que falou eu não vou. Por quê? Porque já eram discípulos. Mas tem gente que pode estar tanto tempo na igreja, mas ainda não entrou no discipulado. O discipulado, creio eu, que foi atendido pelos outros 5 discípulos que não tem mencionado na palavra o chamado deles. Foi um chamado universal que todos nós conhecemos. Está onde? Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Continua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia. Porque o meu jugo ele é Suave. e o meu fardo é Leve. Irmão, ser crente é tão bom.
E ser discípulo é melhor ainda. Amém. Jesus, ele te chama nessa noite para entrar no discipulado. O que é, pastor, entrar no discipulado? Jesus, ele quer contar contigo. Aleluia. Estamos aqui num culto em que fazemos memória dos nossos missionários, da obra de missões. E só pode ser um missionário, só pode ser um pastor, só pode ser um diácono, só pode ser um obreiro da casa do Senhor, aquele que passa pelo discipulado. Aleluia. Você está preparado para entrar no discipulado de Jesus? Amém. Eu não vou ler não, mas chegando em casa você lê Mateus capítulo 10, todinho. Ali é o discipulado. Para poder ir pregar, pastor Zacarias. Jesus fala: aquele que não aborrecer pai, mãe, família, e a si mesmo por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que quiser me seguir, quiser ser o meu discípulo, negue a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz, vem e me siga. A Bíblia fala de um jovem que ele fazia tudo, Evaldo, tudo que a palavra do Senhor o mandava fazer. Era frequentador de igreja, entre aspas, de carteirinha. Todo domingo estava lá na igreja, lia a palavra todos os dias. Mas Jesus virou para ele e falou: vem para ser meu discipulado. Chega de andar nessa vida, agora eu te chamo para ser o meu discípulo. O que você tem feito? Senhor, obedeço meu pai, minha mãe. Eu faço tudo que está escrito lá na cartilha. Eu obedeço tudo direitinho. A Bíblia fala que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou aquele jovem. Irmão, mas Deus não ama todo. Não, Deus ama. Deus o amou e o chamou para o seu discipulado. Falou: agora vai, rapaz. Vende tudo que você tem, dá para os pobres, que agora você vai ter um tesouro no céu. O dinheiro vai ser só um detalhe. Ô, dificuldade, E aí, Geraldo? O dinheiro vai ser só um detalhe. Porque o que eu tenho para te dar, jovem, você não sabe. Que é o meu amor por você. E aquele que eu amo. Ai, Jesus. Aquele que eu amo não passa necessidade. Não tem frustração. Aquele que eu amo pode perder todos os amigos aqui, a sua família, todos virarem as costas para ele, mas aquele que eu chamo e vem para o discipulado, ele vai ganhar 100 vezes mais amigos aqui, irmãos, 100 vezes mais aqui nesse mundo ainda, e no final dessa vida herdará a vida eterna. Aleluia. Aquele jovem olhou, Glória a Deus. pensou nos bens que ele tinha, falou: não vou. Ele saiu entristecido. Saiu triste, por quê? Porque eu creio que ele olhou para Jesus e sentiu no olhar de Jesus o amor por ele. Mas virou as costas, porque não correspondeu àquele amor. Ele preferiu olhar para as suas riquezas. E a Bíblia fala: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro nessa noite? Onde está o teu tesouro, pastor Armando? Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Há missionários que perdem as suas famílias hoje, assassinadas na sua frente, por não negar a Jesus. A igreja cresceu assim. A igreja nasceu assim. Os séculos se passaram e a igreja permaneceu assim. E às vezes a gente só olha para o nosso umbigo. Jesus, ele continua te amando da mesma forma. Jesus, ele continua te chamando da mesma forma.
Mas até quando você vai negar o chamado do Senhor para o discipulado? Falando para crente aqui hoje. Jesus, ele te chama. Desapega. Bota na LX. Desapega de tudo que está te prendendo aqui nesse mundo, que te atrapalha de entregar a tua vida para Cristo. Porque de que adiantará todo segundo domingo nos reunirmos aqui, culto em que lembramos dos nossos missionários, mandamos dinheiro para o nosso missionário lá na África, Marrocos, nossos irmãos que estão em missão, mas o teu coração está onde? O nosso coração está onde? Jesus te chama nessa noite para o discipulado. Mas pastor, eu me frustrei. Eu parei por quê? Porque eu sabia que eu tinha um chamado. Eu sei que eu tenho um chamado. Mas eu me decepcionei com homens, com mulheres que têm o seu coração preso nas coisas deste mundo. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus não está falando com essas pessoas que vieram à sua memória agora. Jesus está falando contigo. Aonde está o teu coração? Ah, pastor, você não sabe o que eu já passei? Não sei. E sinceramente, Jesus sabe. Mas tu acha que Jesus vai vir, vai passar a mão, fazer um cafuné na tua cabeça? A palavra do Senhor para nós nessa noite é: se te mostrarem frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se diante da primeira dificuldade você abaixar a sua cabeça, você está reprovado no discipulado. Mas pastor, o que eu faço quando eu ficar reprovado no discipulado? Dá meia volta, começa de novo. A reprovação não é eterna. A reprovação acaba hoje. Aleluia. Jesus, ele te chama de volta para o discipulado, porque ele já tem te separado para uma grande obra. Jesus, ele já tem te separado para uma grande obra. Glória a Deus. Agora, depende de quem? De quem chamou? Do discipulador? Não. Depende do discípulo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. O chamado é universal. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Você tem sentido alívio naquilo que Jesus te chamou para fazer? Ou está sendo um peso na sua vida? Seja sincero. Feche seus olhos, por favor. Eu quero que agora é você e Deus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Ai, irmão, entrar para o discipulado é esquecer tudo e começar do zero. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. O discípulo de Jesus passa por dificuldade, mas tem alívio. O discípulo de Jesus, ele se cansa no meio da caminhada, mas tem descanso do Senhor para a tua vida nessa noite.
tem o principal que o discípulo de Jesus ele tem: paz. Aleluia. Está faltando paz na tua vida? Amém. É a principal coisa que Jesus ele quer para todos os seus discípulos. Aleluia. Se está faltando paz, eu quero te convidar aqui à frente que eu quero orar por você. Amém. Eu tenho certeza que Jesus falou ao teu coração nessa noite e Ele te chama de volta ao discipulado. Oh, aleluia. Eu vejo aqui o Senhor Jesus, depois de toda uma noite orando, Ele desce daquele monte e olha todos os discípulos reunidos na sua frente. E daqueles Ele separa 12. Para ser separado, tem que ser discípulo. E eu quero repetir: discípulo tem descanso, discípulo tem alívio, discípulo anda em paz. Discípulo de Jesus tem descanso, discípulo de Jesus tem alívio, discípulo de Jesus tem paz. Aleluia. Discípulo de Jesus tem descanso, discípulo de Jesus tem alívio, discípulo de Jesus tem paz. Jesus tem paz para teu coração nessa noite. Jesus tem paz para a tua casa nessa noite. E Jesus te chama de volta ao discipulado. Agora depende de você. Depende de você. Eu tenho rogado, confesso ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores. E Jesus ele fala comigo, eu estava ali, antes de subir, Jesus falou comigo: eu já tenho trabalhadores, mas que abandonaram o discípulo. Se você é uma dessas pessoas que está nessa condição, eu te peço em nome de Jesus, não se envergonhe. Eu quero orar junto contigo. Eu quero te acompanhar nesse discipulado. Eu quero ir na tua casa. Eu quero estender as mãos para você. Eu quero andar contigo. E eu quero ver, assim como os apóstolos e aqueles 70, você com autoridade para repreender demônios, com autoridade para pregar a palavra, com autoridade para curar enfermidades, para pisar serpentes e escorpiões. Porque quando os discípulos saíram a pregar, a expulsar demônios, Jesus falou para eles: eu vim como Satanás, como um raio caindo do céu, mas vocês têm poder, porque eu tenho. Vocês vão pisar todas as serpentes e escorpiões. Amém. Maior é o que está com vocês do que aquele que vem contra vocês. Jesus, ele é contigo. Amém. Feche teus olhos em nome de Jesus. Se todos estão agora no caminho do discipulado, eu quero que você comece a falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, oramos nessa hora, Senhor, por todos os missionários, todos os irmãos e irmãs que sofrem hoje como os primeiros discípulos, ó Pai, que são espancados, que são açoitados, que são presos, ó Pai, cuspidos, esfolados, que têm seus membros arrancados, que sofrem por pregar a Tua palavra, Senhor. Eu oro por todos eles agora, Senhor, te pedindo, estenda as Tuas mãos, ó Pai. Liberta do cativeiro, Senhor, em nome de Jesus. Assim como o Senhor um dia fez com Pedro, liberta, Senhor, do cativeiro, envia Teus anjos lá. Liberta das mãos dos homens maus, Senhor. Oh, aleluia. No nome de Jesus.
Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que os filhos desses missionários e pastores, Senhor, se tornem como um tição tirado do fogo, valentes e cheios do Teu Espírito Santo, que não se dobrem diante das dificuldades, mas que continuem o legado dos seus pais, pregando a Tua palavra, Senhor, com autoridade. Eu te peço em nome de Jesus, que a Tua igreja, Senhor, aqui em Cabo Frio, que todos os meus irmãos e irmãs entendam que o Senhor não nos chamou para uma vida fácil. O Senhor não nos chamou para enriquecer. O Senhor não nos chamou para pensarmos só em dinheiro e nas coisas que perecem. Mas o Senhor nos chamou para não sair com alforje, não levar dinheiro, não andarmos por vista, mas andarmos por fé. Ajuda o Teu povo a entender, ó Pai, que o Teu chamado, ele é de dificuldade, mas ele é exitoso. Ah, Senhor, salva almas através de nós, de todos os Teus discípulos aqui separados por Ti. Ganhem as suas famílias para Cristo. Ganhem os seus vizinhos para o Senhor Jesus. Senhor, que ganhem seus colegas de trabalho para Ti. Que aprendam contigo e a Tua palavra. Que vivam a Tua palavra, Senhor. E que propaguem a Tua palavra com ousadia, com intrepidez e com autoridade. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, esse coração, Pai, que se encontra, Pai, cabisbaixo e triste, que o Senhor venha fazer florescer, no nome do Senhor Jesus, o desejo, Senhor, de se tornar um obreiro, um verdadeiro discípulo de Cristo. No nome de Jesus, que toda desilusão, Senhor, e que toda a cegueira do inferno que foi colocada na vista do meu irmão e da minha irmã, seja agora, Senhor, assim como Paulo, essas escamas jogadas por terra, e que o Senhor levante discípulos de verdade, homens, mulheres, jovens, dispostos a negar tudo para pregar a Tua palavra, para viver e para andar contigo, Senhor. Eu te peço, levanta pastores, levanta obreiros, levanta missionários, levanta, Senhor, homens e mulheres dispostos a negar a si mesmo e ao mundo para fazer a Tua vontade. Amém. Abençoe a Tua igreja nessa noite e peço a você, aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Receba o chamado de Cristo e eu te peço encarecidamente, atenda ao chamado dele para esse discipulado e siga até o final. E Deus abençoe a tua vida. Amém. Em nome de Jesus.